a gente vai generalizar um pouquinho o conceito de derivadas parciais. Então, para isso eu queria só dar uma relembrada, né, de como é que é derivada parcial para a gente até agora, né? O problema que a gente tinha lá no começo do curso era assim: eu tenho uma função f definida num aberto de Rp que vai para Rq, né? E aí a gente já conseguia falar de derivada se fosse assim uma função de R em Rq, né? Uma função dos reais num espaço vetorial normado. Aí a gente conseguia falar da derivada porque é taxa de variação, é limite de diferença. Essa diferença aqui, ela é diferença de vetores de Rq, né? Dividir pelo número t também é produto por escalar, né? Então é uma operação aqui, né, nos vetores de Rq. E tomar o limite é tomar o limite pela norma, né? No caso de Rp e Rq, esse limite pode ser tomado, no caso de Rq, esse limite pode ser tomado coordenada a coordenada, porque todas as normas são equivalentes, né? E coordenada a coordenada é a mesma coisa que na norma do máximo, né? Então a gente fez isso, né? A gente construiu esse conceito de derivada parcial para reduzir o problema dessa maneira, né? Então a gente tinha uma coisa que a gente não sabia muito tratar, que era o RP. A gente dizia, qualquer direção, na verdade, não precisava ser a direção da base canônica, qualquer direção você consegue fazer essa derivada direcional, né? E a derivada parcial era um caso especial que é mais fácil um pouco da gente trabalhar, justamente porque tudo que você tem que fazer é tratar todas as variáveis como se fossem constantes, exceto uma. E aí você faz a derivada normalmente, como você fazia num curso de análise 1, né? Bom, tá aqui a derivada parcial era isso, né? O problema era a gente não sabia fazer derivada quando o domínio era um espaço vetorial normado também, né? O domínio tinha que ser R. Aí a gente construiu essas derivadas parciais, né? Mas agora a gente já consegue falar de derivada entre espaços vetoriais normados, né? Então, eu queria olhar para essas derivadas parciais de uma maneira um pouquinho diferente, certo? E para começar a falar sobre isso, eu queria fazer o seguinte: eu queria imaginar, então, que essa derivada parcial aí, o que a gente está fazendo é pegando o ponto A, que é onde a gente está calculando a derivada, e dizendo assim, olha, eu vou restringir a função só a essa reta aí, né? Só nessa reta aqui, ó, A mais T é J, né? Então, aqui está o vetor EJ. Quando você faz T vezes EJ, você está aí nesse subespaço, né? Então, num certo sentido, a gente pode pensar mais parecido com uma coisa mais primitiva, né? Antes da gente falar de derivada direcional, a gente via assim, cada coordenada, né? Essa coisa, trata as outras coordenadas como se fossem constantes, né? Porque se você não subir aqui, as outras coordenadas não mudam, né? Então você trata as outras coordenadas como se fossem constantes e tal. Era uma coisa um pouco menos vetorial. Quando a gente botou um vetor V aqui, ficou mais vetorial, né? Ficou mais interessante. Eu queria voltar para isso, pensar que tem um monte de coordenadas. Para facilitar a vida da gente, eu vou primeiro fazer o seguinte. Vou assumir aqui que aqui é R2 só para facilitar a discussão, para não ter que ficar botando um monte de, né, x1, x2, x3, né, A1, A2, A3. Então eu já quero começar com essa F ali em R2, só para dar uma motivação, né? E o que a gente fez foi assim, a gente podia definir, por exemplo, uma função g que sai, eu nem vou dizer exatamente da onde não, mas do intervalo aqui
onde estiver definido, que está contido em R e vai em RQ, né? Que pega um x, eu vou escrever assim, x eleva em fx a2, né? Então esse ponto A aqui, ele tem coordenadas A1, A2, né? O que a gente está fazendo é fixando todas as outras coordenadas e movimentando só a primeira coordenada, né? A gente tem aqui, isso aqui é um intervalo, eu não vou usar nenhuma notação para isso aí. Bom, deixa eu botar aqui intervalo, eu vou botar I e J, pronto. I de A. Ah, então a gente tem essa função aqui, sai de um aberto, né, do intervalo aberto de R e vai em RQ, essa função aqui, e essa aqui a gente sabia derivar, né? E a gente definiu essa derivada com respeito à primeira variável no ponto A, justamente como sendo a derivada dessa G aí em A1, tá? Quando você põe aqui o A1. Então, dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer esse aqui de baixo, né? Aqui a gente está olhando mais como uma restrição, né? Aqui a gente está olhando mais como caminhar pela curva, fazer a composição, né? Eu tenho T corresponde a um ponto aqui em cima, né? E aí a gente fez a composição da F com essa φ aqui, que é essa curva, andar em linha reta com velocidade constante, igual a EJ, no nosso caso aqui é 1, né? E aqui não, aqui a gente não está fazendo essa composição, a gente fixou todo mundo menos 1. E a gente está tratando esse cara aqui como se fosse uma nova função, só que num contexto onde a gente consegue fazer as contas. Na verdade, a gente começou mesmo, foi assim, né? A ideia era assim, depois a gente viu, isso aqui podia fazer em qualquer direção, né? Podia fazer a composição com um caminho aí, né? Depois a gente transformou esse caminho, em vez de ser só linha reta, a gente transformou num caminho diferenciável qualquer, né? E a regra da cadeia mostrou pra gente que só o que importava era a direção, né? Era a velocidade com que esse caminho passava no ponto A, lá nesse instante t igual a 0, né? Bom, de qualquer forma, a gente tem esse cara aqui. Da mesma forma, né? A gente pode pegar uma função h, eu vou mudar aqui só, e aqui é outro intervalo, a função h está em verde, saindo do intervalo que agora é em pezinho aqui. Na verdade, o h é que é deitado, né? O g, não, é isso mesmo. O h vai ser variando aqui na direção y, né? Mantendo a direção x constante. E aqui vai ficar A1, y. Pronto, só para encher de letra diferente aí. Né? E aí a derivada com respeito à segunda variável vai ser justamente a derivada do h em A2. Né? E a gente fez as duas derivadas. Né? A derivada na direção do vetor é 1, a derivada na direção do vetor é 2. Eu vou apagar aqui um pouquinho para a gente discutir um pouco, porque a gente sabe que se a função for diferenciável lá no ponto A, então só com a derivada nessa direção e a derivada na outra direção, você consegue determinar a derivada em todas as direções. Na verdade, você consegue determinar quem é essa diferencial, como transformação linear, né? A gente consegue fazer isso. Por quê? Porque a transformação linear, se você conhecer quanto que ela vale numa base, né? No nosso caso aqui, nas direções canônicas, você sabe quanto ela vale em qualquer lugar. Essas derivadas
parciais, a gente pode enxergar nesse contexto, né? Espaço vetorial normado para espaço vetorial normado. Só que o domínio é R, mas também é um espaço vetorial, né? E aí a gente pode falar da derivada dessas transformações, que assim, fica uma coisa meio boba quando o domínio é R, né? Essencialmente você pega uma variação do tempo e multiplica por esse vetor velocidade aí, né? Então, a derivada dessa função g, quem que é a função g? É a função f quando você fixa a segunda coordenada, né? Varia só a primeira. Então, a derivada pega essa variação do tempo e leva nesse cara aqui, que é a derivada da f com respeito à primeira variável lá no ponto A. E a mesma coisa a h, né? E aí, nesse caso aí, a derivada da própria f, vou escrever um pouquinho mais para cima. A derivada da f no ponto A, que sai de R2 e vai para RP, o que ela faz é pegar um xy e levar em x, esse carinha aqui, mais y vezes esse carinha aqui. Certo? Se você conhecer a taxa de variação numa base, na direção do vetor E1 e na direção do vetor E2, como é uma transformação linear, você conhece ela para qualquer vetor xy, né? Bom, o nosso objetivo, na verdade, não é falar desses caras aqui, não, é falar desses aqui, ó. Então, isso aqui, na verdade, o que você está fazendo é aplicando. Eu queria olhar para esse carinha, esse x aqui, ele é um número. Nosso objetivo todo era transformar num número, né? Mas ele é também um vetor, né, do subespaço vetorial. A gente tem esse vetor aqui, como se você, em vez de R2 aqui, a gente ainda vai fazer isso, mas se fosse um E cartesiano F, então você ia ter duas coordenadas que não seriam um número, né? Aqui é um vetor e aqui é outro vetor. Os números são vetores de R, né? Certo? Então aqui, na verdade, o que a gente está fazendo é aplicando esse vetor x a essa transformação aqui d de g, né? d de g no ponto A aplicado em x mais d de h no ponto A aplicado em y. Então, em vez de a gente estar pensando só nesse vetor aqui, eu queria pensar na transformação linear toda, né? Em vez de dizer, se eu conhecer a transformação df de A na direção de uma base, eu conheço em todas as direções. Em vez de falar isso, falar assim, olha, se eu conhecer a transformação linear num subespaço e conhecer num outro subespaço, né? E juntos esses dois subespaços geram o espaço todo, então eu conheço a transformação linear, né? A ideia é essa. Então, a gente vai, ao invés de falar de RP, RQ ou de R2, eu quero falar disso aqui, ó, o produto de dois espaços vetoriais. E aí, se você conhecer a transformação linear na direção de um deles e a transformação linear na direção do outro, você conhece a transformação linear, né, final, certo? Eu queria só, antes de continuar, eu queria só lembrar uns exemplos de que tudo isso que a gente está falando é assim, dado que essa função f é diferenciável, então você pode fazer isso aqui, né? Se ela for diferenciável, ela vai ter todas as derivadas direcionais e você consegue calcular a d de f no ponto A só sabendo quanto que ela vale em cada direção, né? Mas isso não significa que se você souber que tem um monte de derivada direcional ou derivada parcial, isso não significa que a função seja diferenciável, né? A gente já viu isso. Existem casos em que a gente tem todas as derivadas direcionais
O resultado, se você olhar as derivadas direcionais, elas têm uma relação linear, quer dizer, se você pegar essa função aqui, ó, t, no caso desse carinha aqui, eu já vou falar sobre ele, né? Mas de R2 em R, se você pegar assim, pega um x, y e leva, pega um vetor v, quer dizer assim, né? E leva na derivada direcional com respeito ao vetor v da função f no ponto zero, né? Então você diz assim, se essa função, qual função? Deixa eu falar da função, perdão. Nós temos uma função f que ela só dá os valores 0 e 1, né? Ela é descontínua. Descontínua em quase todo lugar aqui, ela é, em cima dessa parábola aqui, ela é descontínua, né? Como é que é essa função? Em cima da parábola ela vale 1, com exceção aqui da origem, onde ela vale 0. Né? Então, em cima da parábola ela vale 1 e no resto todo vale 0. E aqui na origem também vale 0. Né? Essa função ela é descontínua no ponto zero, então ela não pode ser diferenciável. Né? No entanto, qualquer direção que você se aproxime, né, em linha reta dessa função, vai ser tal que quando você se aproxima, você talvez passe pela f, ali vale 1, e depois não passa mais. Então a função é 0 em cima de qualquer linha reta aqui que passe pela origem, a função é 0 quase que o tempo inteiro, com exceção de um ponto ali onde ela possivelmente acerte a parábola. Né? Então, as derivadas direcionais, na verdade, dão todas 0. Essa transformação aqui é a transformação nula. Pega um vetor v qualquer e leva no vetor 0. Né? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, apesar de existirem todas as derivadas direcionais, apesar dessa transformação resultante aqui, ó, ser uma transformação linear, essa função não é diferenciável e essa transformação linear não é, portanto, a diferencial dessa função no zero. Certo? O que acontece aqui? A gente tem uma transformação linear que é candidata a ser a diferencial da função f. Né? Se é que a f é diferenciável, então a diferencial só pode ser esse cara aí, mas pode ser que ela não seja diferenciável. Certo? Então, o que a gente tem até agora, na verdade, é um candidato a ser a diferencial da f, mas pode ser que a f não seja diferenciável. Já fica muito mais fácil, porque calcular a diferencial significa essencialmente separar a f em partes, né? A gente escreveria assim, f de 0 mais xy, isso é igual a f de 0, esse 0 é 0,0, né? A origem, mais essa transformação linear aplicada no vetor xy, eu podia ter escrito v aqui, né? Mas o que falta? Então, agora que a gente já tem esse cara aqui, só falta verificar se esse fulano satisfaz aquela propriedade que a gente quer, né? Qual que é a propriedade? Quando você se aproxima de 0, a variação tem que ir para 0 também, aquela taxa, né? A taxa de variação desse cara aqui tem que ser nula. F de 0 já é 0, então esse aqui some. T de 0 já é 0, T de qualquer coisa já é 0. Então, no fundo, essa função f aí é só a ρ, né? E a gente quer saber se essa ρ tem ou não taxa de variação nula, né? E dizer que tem taxa de variação nula é falar daquele quociente. Eu vou escrever aqui mesmo. A gente quer que esse cara aqui dividido pela norma desse vetor xy, que isso aqui vá para 0, será? Né? Qualquer forma que seja que você se aproxime do vetor 0, né? Quando o x e y vão para 0. Então, a gente vê fácil aqui que se você se aproximar em cima da parábola,
esse cara não vai para zero, ele vai para infinito, né? Porque em cima da parábola a função vale 1, então esse cara aqui é 1, né? E aí 1 dividido é constante igual a 1, 1 dividido por uma coisa que vai para zero, né? Positiva, então isso aí vai para infinito. Então, o que a gente tem quando a gente tem as derivadas parciais é que a gente conhece a taxa de variação em cima dos eixos. Quando a gente tem as derivadas direcionais, a gente conhece a taxa de variação em cima das linhas retas, né? Mas, né, para efeitos, por exemplo, de regra da cadeia e tal, a gente quer que essa taxa de variação também seja a mesma quando você se aproxima de um jeito que não é em linha reta, né? Por exemplo, aqui ao longo da parábola, né? E aí, o que permite que, por exemplo, a regra da cadeia funcione e tal, é o fato da gente, quando faz esse tipo de... Quando a gente fez essa definição aqui, a gente não está especificando direções. Ah, quando você se aproxima nessa direção ou naquela direção. Não. Quando você se aproxima, do jeito que for. Você pode se aproximar do zero aí, para efeito desse cálculo aqui, e você pode se aproximar fazendo uma espiral, um zigue-zague, você pode se aproximar de várias formas, e para essa função ser diferenciável, esse cara tem que ir para zero, né? Então não basta, o que eu quero dizer, né? Não basta ter as derivadas parciais para isso acontecer. Eu queria só chamar a atenção disso, mas se a função for diferenciável, ou seja, se esse cara aqui for para zero, né? Então esse fulano, que é o nosso candidato a ser a diferencial, é o único que pode ser a diferencial. Se for, é ele. Se nesse caso aqui não é, então não é ele. Mas se a função for diferenciável, você consegue descobrir. Se você conhecer as derivadas parciais, você sabe quem é a derivada total, né? Certo? Bom, isso aqui era só para chamar a atenção. Eu queria então generalizar esse conceito de derivadas parciais. A mesma coisa, igualzinho. Só que em vez de eu falar de R2, eu queria falar do produto, em vez de R vezes R, eu queria falar do produto de dois espaços vetoriais normados, né? A gente já falou sobre as normas que a gente pode colocar no produto, né? Que o importante para a gente é que seja uma norma compatível com a chamada topologia produto, que é a topologia da convergência coordenada, né? Que se aproximar de um ponto significa se aproximar tanto na coordenada x quanto na coordenada y, e aí todas essas normas compatíveis com a topologia produto são equivalentes, né? E duas normas, no fundo, são equivalentes quando elas geram a mesma topologia, né? Bom, dito isso, a gente tem aqui uma função f que sai agora de um aberto de um produto, né? E aí, dado um ponto A no domínio dessa função, a gente pode de novo fazer a mesma coisa, só que agora eu não estou mais falando de R. É um subespaço do espaço produto, né? É parecido, né? Antes a gente tinha assim o R2 e tinha uma direção, a outra direção e esses dois subespaços aqui, né? Agora é cartesiano F. Isso aqui não é mais R2, poderia ser um plano aqui e uma reta ali, por exemplo, né? Se fosse em R3. Então cada um é um subespaço vetorial, certo? Mas o resto é tudo igual. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar simplesmente, bom, a gente está num ponto A aqui do domínio, né? E a gente pode falar da função g, que sai aí de um subespaço, que é desse subespaço, né? Você pegar o ômega e fazer a interseção com o carinha passando ali, né? Esse carinha aqui contido em E, na verdade não é contido em E, contido em E é cartesiano. Bom, vou deixar mais ou menos assim, né? Vou deixar assim, perdão. Que vai em K
né, que pega um vetor V e leva em F, escrever assim, de A mais V0. Você pode escrever assim, fica meio feio, ou você pode escrever o A como sendo A1, A2. Lembrando que A1 e A2 não são mais números, né? A1 é um elemento de E e A2 é um elemento de F, né? Então, a gente pode fazer assim de novo. V A2. Aqui eu não queria nem botar essa setinha aí em cima do V, porque não é um vetor qualquer. Certo? Então, mesma coisa, podia ter chamado de X. Vou chamar de X. Ficou igualzinho, né? Só o que mudou é que aqui agora, em vez de R, é E. E aqui, em vez de RQ, é K, né? Mas é tudo igualzinho. E aí a gente pode, como a gente sabe falar de diferencial, a gente pode talvez falar da diferencial da G no ponto A1, né? Você está fazendo o quê? Você está andando só num subespaço e deixando o outro fixado. Então você tem aqui, talvez, né, se a função g for diferenciável no ponto A1, você tem essa diferencial aqui. Certo? E aí, essa é a generalização que a gente quer. A gente, na verdade, pode fazer essa coisa de deixar umas coordenadas fixas e mover só as outras para qualquer espaço produto, né? Você deixa um lado fixo e faz a diferencial com respeito ao outro lado, né? Deixa o outro lado fixo e faz a diferencial com respeito ao lado de lá também, né? Então a gente poderia da mesma forma falar de uma função h que pega um y contido aqui, fica tudo igual, né? Eu não vou escrever de novo não, porque eu acho que já está. Essa aqui é a generalização da diferencial, né? E pode ser, bom, aí só para fixar a notação, a gente não fica dando um nome novo para essas coisas todas. Em vez de escrever d de g de A1, a gente escreve a derivada com respeito à primeira variável de f no ponto A. Certo? A gente vai dizer que a derivada da f no ponto A com respeito à primeira variável é justamente essa transformação linear aqui, ó, de E em K. Certo? Da mesma forma, a derivada da f com respeito à segunda variável vai ser de f em K. Tá? E aí, para finalizar, eu quero só dizer o seguinte: se a f for diferenciável, isso continua sendo um problema para a gente. Será que ela é? Né? Mesmo que ela tenha as derivadas tanto com respeito à primeira variável, tanto com respeito à segunda variável, mesmo que ela tenha as duas, será que ela é diferenciável? Isso é assunto para a próxima aula. Certo? Aliás, como é ressaca de carnaval, eu fiquei trancado em casa, né? Por causa da pandemia, mas como é ressaca de carnaval, não, mentira, é porque o conteúdo é pouco mesmo. Essa semana vai ter talvez só 2 vídeos, eu ainda não sei, talvez 3, mas acho que uns 2 ou 3 vídeos no máximo, certo? Vai ser bem curtinho, vocês aproveitem para estudar, fazer os exercícios e tal da matéria toda, né? Já teve o carnaval inteiro para estudar, agora você tem ainda mais essa semana que vai ser moleza, ok? Bom, então, continuando. Se a função f for diferenciável, aí a gente consegue dizer quem é a diferencial da f olhando para as diferenciais parciais, né? Então, se f sai de um aberto de um espaço produto e vai para um espaço vetorial normado qualquer,
Se, eu vou enfatizar bastante esse se aí, se você já souber que ela é diferenciável num ponto A, então você consegue escrever a diferencial decompondo nas derivadas parciais, né? A diferencial vai ser a diferencial nas direções do espaço E mais a diferencial nas direções do espaço F, né? Então, você decompôs a diferencial em duas coisas possivelmente mais simples, certo? Essa é a derivada, a generalização da derivada parcial, ok? A gente faz isso e a gente consegue, às vezes, decompor algum problema, né? E aí fica mais simples. Eu queria chamar a atenção para o fato que no livro do Elon, ele usa, eu uso esse D maiúsculo para derivada. O Elon, em vez de falar D maiúsculo, ele fala do F' de A, né? E eu tinha combinado com vocês que eu não ia usar essa notação, e eu ia usar essa notação para o número, para o vetor, né? Quando o domínio são os reais, né? E aí, nesse caso aqui, a derivada, ela pega, se o domínio forem os reais, ela pega t e multiplica por esse vetor aqui. Então, eu fiz uma distinção desses dois caras, né? E esse aqui, ó, que eu chamo de D1 F de A, o Elon escreve assim, D1 F de A. Eu prefiro continuar usando essa notação aqui por o caso que a gente já usava, certo? Que é, você tem Rn derivada com respeito à primeira variável como sendo um vetor, derivada com respeito à segunda variável como sendo um vetor, no mesmo caso daqui, né? E aí eu vou usar esse caso aqui para falar do vetor, né? Aqui de novo eu reduzi o problema para os números reais, né? Porque eu estou falando lá em RP só da primeira variável, que é um número real, né? Da segunda variável. Esse carinha aqui não. Esse carinha aí, o domínio é vetor, o contra domínio é vetor, todo mundo, né? Então esse aqui é a transformação linear. Esse aqui é como se fosse o vetor velocidade. É a velocidade quando você anda nessa direção, certo? Velocidade quando você anda na outra direção. Tem a transformação linear e tem a velocidade. O Elon usa esse mesmo símbolo aqui para denotar essa transformação linear. Aí eu acho que isso fica um pouco confuso, certo? Então eu não vou usar essa notação assim, mas você já fica avisado.